Então, nos boletins registrados existem indícios claros ali de crimes praticados dentro dessas invasões, correto? Correto. Muito obrigado. Direito de resposta. Muito obrigado, vereador. A população. Vereador Matheus Faustino. O nome de Vossa Excelência não foi citado, Foi né? citado, o vereador que antecedeu. De forma alguma, não citou o nome de Vossa Ele citou Excelência. o vereador que o antecedeu. Não citou, vereador, não Vossa Excelência, citou. é a terceira sessão que Artigo 214 fala que tem que citar expressamente. É só dar uma lidinha direitinho. É só ser sério, seu tem que ser Faustino. É só ser uma pessoa expressamente, séria. Vereador Basta ser uma pessoa séria. Tem que ser expressamente citado. Basta ser uma pessoa séria. Doutor Marcos Vinícius, doutor Marcos Vinícius, saber o artigo decorado. Doutor Marcos Vinícius, eu agradeço a presença de Vossa Excelência aqui, tá certo? Nós iremos encaminhar um ofício requisitando as informações, tá certo? Seguinte, pessoal, sabe o que é isso aqui, ó? Isso aqui se chama produtividade no mandato e eu tenho um recado para você. Dia 30 de agosto nós iremos revelar o nosso plano. Então, últimas vagas, segundo lote já rolando. Aqui tá 4, aqui não tá 2. Então, segundo lote rolando, clica aqui no link que a gente vai deixar na descrição, também no comentário fixado e usa o cupom Faustino15. Chegou a hora da gente realmente mudar o Nordeste. Boa tarde, senhoras, boa tarde, senhores. Quero cumprimentar os nobres vereadores, Daniel Valença, vereadora Camila, vereador Matheus Faustino. Havendo o número legal, eu declaro aberta a 4ª reunião ordinária da Comissão Especial de Inquérito, que tem como objetivo investigar as invasões na cidade do Natal. A ata, como a gente falou na reunião anterior, na terceira reunião, ela foi disponibilizada em meio digital. Dessa forma, os vereadores estão cientes da ata. Eu quero submeter aqui a votação. Então, saber se algum vereador teria alguma observação a fazer. Do contrário, a gente... Boa tarde, vereadores, vereadora, quem nos acompanha pela TV Câmara, trabalhadores, trabalhadoras da casa. Só uma adição, como durante a sessão houve a apresentação em telão, então, para ficar registrado na ata o que foi apresentado. E aí, como sugestão, a primeira foto mostrava lixo entulhado no local, a segunda foto, integrante do movimento social varrendo o local, e, por fim, uma terceira foto mostrava a imagem do advogado vereador Daniel Valença dialogando com integrantes do movimento social. Estas são as suas observações, não é isso? Isso. Vereadora Camila, vereador Matheus Faustino, tem alguma observação em relação à ata? Eu peço para registrar em ata, especialmente da maneira que eu coloquei, não como foi posto aqui agora pelo Daniel Valença. Bom, será providenciado aí. É porque, como está em ata, presidente, está assim, né? Apresentou algumas fotos projetadas, inclusive, no telão. Aí o que eu estou propondo incluir é a explicação do que eram as fotos, porque a ata não tem o audiovisual em conjunto, é apenas isto. Mas, enfim, se não houver consenso, para nós também não mudem nada a realidade, nem o que aconteceu na última sessão. Senhor presidente, existe consenso, eu faço questão que conste em ata, só que ao invés de usar o termo varrer, que eu não usei, é o termo insalubre dos locais que eu mostrei nas fotos. Ok, será atendido. Eu o colega Pedro Miguel de Lima Júnior está aqui, vai fazer os ajustes. Então, só são estes. Então, quem aprova a ata, que permaneça como está. Ata aprovada. A gente vai já chamar aqui primeiro o doutor Marcelo Augusto, que é secretário de Finanças do município de Natal, para que possa sentar aqui à mesa e nós possamos dar início aqui às oitivas. Boa tarde, secretário Marcelo Augusto. Eu quero agradecer Vossa Excelência aqui pela presença, em que pese Vossa Excelência aqui está na condição de convidado, mas importante destacar que Vossa Excelência se compromete realmente em dizer a verdade do que souber, ele for perguntado, sob pena de incorrer aí nas tipificações do Código Penal, artigo 339 e artigo 340, que é o falso testemunho, que configura má-fé a colaboração. E quero já abrir aqui, facultar a palavra a Vossa Excelência para que possa fazer suas considerações iniciais. Em seguida, a gente passa para perguntas. Boa tarde a todos. Boa tarde, vereador Eliabe, demais vereadores desta comissão especial. É uma satisfação estar aqui nesta casa, sempre dialogando num assunto de interesse de todos, que é as finanças do município. E estou aqui disposto a colaborar no âmbito dessa comissão, no que os senhores quiserem saber, estou à disposição. Quero aqui registrar a presença da vereadora Brisa Braque, que está presente. Muito obrigado, vereadora. Então, com a palavra, o vereador Daniel
Valença. Eu queria fazer poucas perguntas para Vossa Excelência. O município do Natal aplica algum instrumento fiscal de política urbana nos termos do Estatuto das Cidades e do Plano Diretor, a exemplo do IPTU progressivo? A gente assumiu agora essa gestão, né? Estamos estudando isso aí, mas não é uma medida que é tomada especificamente pela Secretaria de Finanças. Ela faz parte de um conjunto de política pública de planejamento urbano. O IPTU ele tem essa característica fiscal de arrecadar, mas extrafiscal também de regular o uso das áreas, e realmente é algo que pode vir a ser usado dentro do planejamento urbano, que envolve, além da Secretaria de Finanças, a própria Secretaria de Planejamento, a Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo e a própria Secretaria de Regularização Fundiária também. Ou seja, então, digamos que a responsabilidade maior seria da CEMURB e da CEARP. É uma política, né? O que o município pretende? Que áreas vão ser objeto desse IPTU progressivo? Que tipo de imóvel? Né? A gente vai operacionalizar isso à medida em que nós fazemos o lançamento, a arrecadação, a cobrança. Mas esse planejamento de como usar essa ferramenta precisa ser feito em conjunto dentro do planejamento urbano do que pretendemos, do que queremos para a nossa cidade em termos de uso da área do solo urbano, né? Claro. Então o senhor confirma que assumiu agora nessa atual gestão, na verdade ela advém anteriormente da gestão Álvaro Dias, que advém da gestão Carlos Eduardo, e enfim, quando nós vemos do ponto de vista histórico, desde 94 que nós temos a previsão do IPTU progressivo no nosso plano diretor, mas até o atual momento não há nenhuma política de regulamentação, ou melhor, de implementação do IPTU progressivo, pelo menos até agora, que isso é uma disposição da Prefeitura de fazê-lo daqui em diante. Isso, como é um instrumento que já está previsto, né, nós podemos utilizar e isso vem sendo discutido, porque tem a questão, é um instrumento poderoso que tem que ser muito bem pensado para você não penalizar o contribuinte excessivamente. Então, como eu falei, o objetivo não é arrecadar primário, o objetivo primário é racionalizar o uso do solo. Então, as discussões vêm sendo travadas nesse sentido de definir muito bem esse escopo, essas regras, para não gerar essa carga tributária extra para o contribuinte e ser usado especificamente com essa finalidade de otimizar o uso do solo. Após tanto tempo, secretário, sem implementação do IPTU progressivo, nós temos alguma previsão de quando ele entrará em vigor em Natal? Não, eu não tenho essa data aqui, como eu falei, está sendo feito estudo e envolve várias secretarias, então eu não tenho como chegar aqui e dizer quando isso será feito. Mas, repito, que é um instrumento que está no radar da gestão para ser usado. Já tivemos algumas reuniões sobre esse assunto, pretendemos colocá-lo em prática no momento em que ele esteja muito bem formatado e muito bem definido para ser usado com o objetivo de racionalizar o uso do solo. O senhor tem alguma ideia de o porquê que as gestões municipais nunca quiseram transformá-lo em realidade? Porque, veja, a gente teve uma reunião aqui com a presença da secretária da CEARP. Ela nos passou que são 107 mil pessoas cadastradas esperando alguma política de moradia do município. Tivemos reunião também com o secretário da CEMURB. Ele nos passou que temos imóveis sem utilidade, enfim, ociosos por toda a cidade, especialmente nas áreas centrais. Vossa Excelência teria alguma explicação de por que até agora isso não foi prioridade? Porque é algo bom para o município, que nós tenhamos uma maior arrecadação daqueles imóveis que não cumprem a função social, para, com isso, termos políticas públicas de habitação, de moradia, de segurança, enfim. A gente está falando de terra pública, né? Eu não posso falar, vereador, pelas gestões passadas, né? Eu posso falar por essa gestão, sou secretário nessa gestão, desde os primeiros dias de planejamento da minha gestão à frente da secretaria, eu coloquei esse assunto na pauta, venho tratando com os demais secretários envolvidos nessa pauta aí transversal e pretendemos fazer isso o mais breve possível, mas eu não posso responder por gestões anteriores. Na última sessão da nossa SEI, o secretário da CEMURB, o secretário senhor Tiago Mesquita, ele nos trouxe que a CEMURB
começou a levantar imóveis sem cumprimento de função social. Nós aprovamos aqui uma lei em 2023 que determina que a prefeitura garanta uma publicidade de imóveis públicos e privados que não cumpram a função social. A CEMURB já fez algum repasse para vocês da dimensão disso, de quantos são, de quanto seria possível arrecadar de acordo com as normas urbanísticas? Não, existe um projeto que é conjunto CEMURB, CEFIM, que é o projeto do georreferenciamento integrado, né? Nós estamos contratando em conjunto, né? Eu tenho prestado uma consultoria junto com eles para definir esse modelo, e nesse sistema, que é algo que nunca foi feito em Natal, né? De uma maneira com um banco de dados centralizado, que vai ser disponibilizado não só o cadastro imobiliário, não só o cadastro urbanístico, mas vai poder ser utilizado por todas as demais secretarias, e aí sim nós vamos ter no mapa georreferenciado todos esses imóveis, né? E isso aí vai facilitar, inclusive, esse planejamento para definir que áreas vão ser objeto do IPTU progressivo e que outras ferramentas a gente pode usar. Então, se eles estão catalogando isso, vai ser integrado nesse banco de dados, está na fase final de contratação. A gente vai subir, integrado a esses mapas já referenciados, a base de todos os imóveis do município, e lá serão pontuados exatamente uma camada específica para os imóveis que estão nessa situação. E nós temos uma previsão em relação a esse levantamento, a esse projeto? Isso tem que entrar no ar, eu digo, isso aí é uma meta minha, ainda agora no primeiro semestre desse ano. Vai haver o lançamento desse sistema com esse banco de dados, e aí uma das camadas vai ser essa. Então, como eu falei, se eles já estão catalogando isso, vai ser simplesmente colocar isso no mapa, e aí muitas coisas vão ser, inclusive, públicas, vão ficar públicas. Então, ainda em 2025, provavelmente, se conseguirmos seguir esse planejamento, nós teremos condições de visualizar quais são as terras ociosas na cidade, onde elas estão, e a partir daí, óbvio, pensar em políticas urbanísticas. E não só isso, muito mais informações, né? Os equipamentos públicos, praças, escolas. A ideia é que todo o planejamento urbanístico passe a ser feito de maneira visual e que você vá agregando camadas com os diversos serviços públicos disponibilizados pelo município. Contemplado. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Daniel Valença. Eu passo a palavra à vereadora Camila Araújo, que é a vice-presidente desta comissão. Minha pergunta é apenas uma, secretário. Nós temos hoje a quantidade exata de quantos imóveis estão na dívida ativa do município de Natal? Temos, vereador. Inclusive, eu recebi o ofício aqui da comissão, né, enviado pelo presidente, que pedia a listagem dos imóveis. E aí, eu até já minutei, vou enviar formalmente para vocês. Na realidade, eu não tenho como listar os imóveis, porque é um volume muito grande. Mas a quantidade a gente tem. Então, atualmente, nós temos 14.103 contribuintes inscritos. Então, quando eu falo contribuintes, são pessoas jurídicas ou pessoas físicas, certo? Que essas pessoas são proprietárias de 29.600 imóveis, certo? Então, a listagem fica inviável colocar num ofício, mas isso é público. Depois, no próprio ofício, eu disponibilizo o caminho, que é dentro do portal Directa, né? directa.natal.rn.gov.br. Existe uma consulta pública, uma área pública, onde você tem lá a opção dívida ativa, consulta devedores, e você pode dizer se quer ver os 100 maiores, os 200 maiores, os 500 maiores. Isso aí é uma coisa dinâmica e é pública. Então, em termos de quantidade, foi o que a senhora me perguntou, nós temos em torno de 29.670 imóveis. E essa dívida ativa, ela é também judicializada em seguida, né? Perfeito. Somados os valores, quanto teríamos hoje? Pronto. O total da dívida ativa do município, envolvendo todos os tributos, é em torno de 1,2 bilhões, certo? IPTU mais taxa de lixo, que a gente trabalha em conjunto, é em torno de 700 milhões, onde vem sendo feito um grande esforço de cobrança desses valores, né? E o próprio Refis, né? Eu estou aqui com a camisa do Refis justamente para falar sobre esse grande programa de recuperação fiscal que as pessoas estão aderindo. Então, a gente lançou esse Refis, vereadora, justamente no sentido de buscar também, em parte, essa dívida ativa, né? É um dinheiro que entra para os cofres do município,
de imediato. Tem muita gente pagando à vista, tem muita gente pagando parcelado. O refis ele é democrático porque ele atende tanto o grande como atende o pequeno. Eu posso até dar um exemplo, teve uma pessoa, um contribuinte que parcelou R$ 180 em 3 vezes, foi contemplado pelo refis, como teve um grande contribuinte que parcelou R$ 1 milhão em 36 vezes. Então o refis ele dá essa movimentação. A gente está no mês de abril, que é um mês que não estaria havendo um grande movimento de arrecadação, e o refis trabalha isso na cabeça do contribuinte, né? E vai buscar esse recurso que está lá parado em dívida ativa, e muitos desses recursos referentes a imóveis que estão ali, que estavam sem regularização. Muito obrigado, vereadora Camila. Já passo para o vereador Matheus Faustino. Boa tarde, senhor secretário. Boa tarde, você, munícipe da cidade de Natal, que está nos acompanhando aqui em mais uma reunião. Boa tarde você também, que é cidadão potiguar, que nos acompanha de alguma outra cidade aqui do nosso estado. Tenho algumas breves perguntas aqui, senhor secretário. Vou começar por uma, acho que aqui talvez seja a pergunta de dar o tom desse convite que a gente fez a respeito do senhor estar aqui nesta tarde. É conhecimento do senhor que na invasão denominada de ocupação Emanuel Bezerra no prédio do Diário de Natal, a prefeitura ofereceu aluguel social aos invasores e eles negaram? Boa tarde, vereador. Não tenho conhecimento. Alguma liderança ou membro dos movimentos que promovem as invasões acionaram a secretaria com o intuito de consultar a situação tributária no que se diz respeito à falta de pagamento de IPTU de alguma propriedade invadida? Na realidade, essa invasão ocorreu o ano passado, né? Na verdade, aqui essa pergunta é mais aberta. Se já procurou a respeito de qualquer uma invasão? Não. Nunca procuraram? Nunca procuraram. Ok. Algum desses movimentos com invasão em curso já se ofereceram a pagar IPTU de alguma propriedade invadida? Já que é para cumprir a legalidade, já que a propriedade deve cumprir uma função social? Acredito eu. Não? Tá bom. Só um detalhe, vereador, que aí também bato com o que o vereador Daniel pontuou, que eu acho importante colocar, que nem sempre um imóvel que está sem uso, ele está com IPTU atrasado. Isso é importante, que às vezes a gente acha que toda vez eu passo numa rua, tem um imóvel ali, aquele imóvel não está pagando IPTU. Então isso não é verdade, porque existem diversas situações. Existem imóveis que há uma disputa de família, em que faleceu o pai ou a mãe, fica ali para os herdeiros, e os herdeiros não querem ou não podem ocupar, mas eles estão pagando IPTU. Então isso aí não há uma correlação direta. Todo imóvel abandonado ele está com IPTU em atraso. A gente já fez até um levantamento e diversos imóveis que estão aparentemente sem função, né, de uso, eles estão com o IPTU em dia. Talvez não haja essa procura justamente para não ter essa prerrogativa de eles invadirem o imóvel que está com o IPTU pago. Na opinião do secretário, se temos um imóvel que se encontra com débito na prefeitura, em qual situação existe mais chance de solvência dessa dívida? O imóvel invadido por um movimento social ou a prefeitura tentar negociar essa dívida, como você bem colocou aí, com o refis, junto ao proprietário? Com certeza, se o imóvel estiver invadido, vai haver dificuldade, né? Então, o imóvel não estando disponível para o uso do próprio proprietário, em momentos como esse, a gente consegue resgatar devedores que estavam ali. Tem acontecido no refis, né? Diversos imóveis que estavam ali há vários anos sem pagar, e a pessoa vem e se regulariza e consegue, às vezes, estar precisando de uma certidão para fechar um negócio, né? Para fazer uma transferência, e realmente, se o imóvel estiver apto a ser utilizado, é bem mais fácil, né? Então, de certa forma, até dificulta, né? Na situação, digamos que, hipoteticamente, invadiram um imóvel com IPTU atrasado, qual vai ser o estímulo que o proprietário vai ter de negociar esse imóvel, já que ele está sendo ocupado por um bando de brincante revolucionário? Bom, mais uma pergunta. Quando há uma invasão em área pública, os gastos com infraestrutura, segurança e até mesmo judicialização acabam recaindo sobre o orçamento? Sim, com certeza. Bom. O senhor secretário acredita que o orçamento da cidade está sendo prejudicado por despesas que surgem de forma inesperada por conta dessas ocupações ilegais? Sim, qualquer despesa que acontece extra, ela pressiona os cofres, né? E a situação que a gente está de economia, a gente realmente não gostaria de ter que estar fazendo esse tipo de intervenção. Mas tem que ser feita porque
está acontecendo o fato, o problema, e o município não pode deixar a coisa solta, né? A gente tem que agir, as diversas secretarias tomam as suas ações e isso impacta no orçamento. Senhor secretário, muitas vezes as invasões ocorrem em áreas subidamente impróprias para moradia. Isso também acaba gerando custos com a remoção, como foi colocado aqui pelo secretário. Existe risco de tragédia e até judicialização. O senhor vê uma saída financeira sustentável para isso acabar na cidade? Ou, de certa forma, a cidade acaba virando refém desse ciclo? Eu não tenho como precisar, por exemplo, quanto o município gastou nas últimas situações desse tipo, vereador. Mas, falando em tese, qualquer gasto extra, e se isso for uma coisa que comece a virar rotina, é óbvio que vai haver uma despesa maior por parte do município. Perfeito, senhor secretário. Obrigado. Estou contemplado, senhor presidente. Agradecer ao vereador Matheus Faustino. Secretário, o fato do imóvel ele estar em dívida ativa, isso também implica, por exemplo, em delimitar que ele não está cumprindo com a sua função social, ele está abandonado, o fato dele estar em dívida ativa ou com débitos? Não, uma coisa não tem a ver com a outra, porque você pode ter uma pessoa que está morando, uma família que está morando, uma empresa que está funcionando, apenas ele está inadimplente, e essa inadimplência pode ser momentânea. Ele vinha em dia, determinado fato aconteceu, ele parou de pagar o IPTU, a taxa de lixo, e ficou inadimplente. Então, isso é um movimento que acontece com as famílias, com as empresas, né? Não há uma relação. É claro que se você tem um imóvel que está abandonado e você tem há vários anos em que ele não está pagando e a prefeitura tem esse trabalho ativo de cobrança judicial, e aí você tenta localizar o proprietário, não encontra. Você tenta localizar os bens do proprietário, você não encontra nenhum bem. Aí você termina tendo que chegar no próprio imóvel, que é a questão da penhora, que o município vai penhorar aquele imóvel para pagar aquele tributo que tá em débito. Mas não há uma correlação direta entre o fato dele estar com o IPTU atrasado e o fato dele estar abandonado. Qual é o critério, ou se existe algum critério para que a prefeitura defina o que o imóvel está abandonado? Se aquele imóvel está abandonado. Porque muitas vezes o imóvel pode estar com pendências, encargos, mas não está abandonado. Tem pessoas que estão residindo, está sendo utilizado para fim comercial, ele está com dívida com o município. Mas abandonado, não, esta propriedade está abandonada. Se existe algum critério para isso? A questão definir que aquele imóvel está abandonado. Do Estatuto da Cidade, como o vereador Daniel falou, e o próprio plano diretor, isso você tem alguns passos até chegar, né? Você primeiro tenta parcelar aquele solo, né? Você dá um prazo para ele apresentar um projeto de uso, aí ele não apresenta, aí você vai progredindo o IPTU até ficar bem mais alto, né? E se nada disso funcionar, você pode até chegar ao fato de arrecadar, que é o quê? Trazer aquele município aquele imóvel para o patrimônio do município. Então não é algo que você passa ali e vê e diz, não, está sem uso, está com IPTU pago, não está. Então tem uma série de requisitos que aí entra, como eu falei, na esfera urbanística, né, do uso da propriedade. Então a gente não entra nesse mérito não, sabe? A gente simplesmente cobra, e no caso aí até a própria procuradoria, como eu falei, aí entra na esfera judicial, a procuradoria que entra com essa cobrança judicial para tentar obter aquele valor devido. Secretário, especificamente aquele terreno que durante um tempo funcionou o Diário de Natal, ele é um terreno privado? Sim, é um terreno privado. Ele foi cedido ao Diário de Natal? Foi uma concessão? Como é que aconteceu? O IPTU ali é pago por um proprietário particular? É pago por um proprietário. Mas do Diário de Natal ou de um outro terceiro? Não, aí a gente entra numa questão de sigilo, vereadora, que a gente não é bom compreendo. Ficar falando de contribuintes específicos, com nomes e sobrenomes, Sim. e CPF, CNPJ. Mas é um imóvel privado, não tem nada público ali. E existia uma cessão para o Diário do Natal, então? Não, eu não sei. Sei. Não sei a relação. O Diário Natal foi de antes, né? Depois houve outras negociações, mas
eu não sei precisar exatamente como se deu essas transações, mas eu posso afirmar com certeza que é um imóvel privado. É só uma parte, em virtude da dúvida, né, da vereadora Camila, como nós acompanhamos aquela ocupação, inclusive estivemos nas resoluções, né, dos encaminhamentos da ocupação, nós também investigamos o que era aquele terreno, né? Em 1939, 4 de abril, foi emitido o decreto 731, em que o Estado do Rio Grande do Norte ele fez a doação à antiga Rádio Educadora de Natal. Imagina uma época em que não havia nem comunicação social direito ainda no país. Então, o Estado ele faz a doação daquela área justamente para promover o direito à informação para a população. Em 1963, houve a Lei Estadual 2.980, de 13 de novembro de 63. E aí, ela autoriza que a Rádio Poti venda o imóvel anteriormente doado pelo Estado, com a condicionante que o valor arrecadado com a venda desse bem fosse utilizado para a melhoria das instalações da rádio. Quando a gente passa um pouquinho mais para frente do ponto de vista temporal, em 2007 é aprovada numa ata, né, de acionistas da Rádio Poti, isso é registrado na JUSERN, a alienação desse imóvel sob a justificativa que ele não se adequava mais ao funcionamento regular das atividades. Acontece que quando a Procuradoria do Estado percebeu que essa alienação se deu em total detrimento de todas as normas anteriores que fizeram dessa área pública ser apropriada por particulares, a Procuradoria já tinha perdido o prazo de recorrer para requerer que esse terreno voltasse ao patrimônio do Estado. Então, em março de 2015, o Estado ajuiza uma ação número 0808-251-52-2015-8-25.001, reivindicando o terreno, tendo em vista que houve o desvio de finalidade de toda a normativa anterior. Foi então solicitada a anulação da venda, a declaração de disponibilidade do imóvel e a proibição de quaisquer construções, já que teria que ser uma decisão do governo, né, do Estado, e não mais de um particular. Não houve o julgamento do mérito, porque houve uma demora de mais de 3 anos para ajuizar essa ação. Consequentemente, o Estado do Rio Grande do Norte, à época, 2015, não me lembro se era o governo Robson, quem era, mas, nessa época, a Procuradoria perdeu o prazo decadencial de 3 anos e a sociedade perdeu um terreno público numa área central, gigantesco, e que poderia ser, atualmente, um hospital, uma UPA, uma delegacia, enfim, quaisquer equipamentos, serviços públicos que estariam a serviço da população e não da acumulação privada. Só fazer esse registro. À época, nós divulgamos isso nas nossas redes sociais e eu acho que esse momento da CEA é um momento importante para relembrarmos esse histórico e como a gente perde o patrimônio público para interesses privados, particulares, mesquinhos, e que em nenhum momento é fruto do trabalho dessas pessoas. Ao contrário, é uma apropriação ilícita, graças a uma perda de prazo para ajuizar a ação. Muito obrigado, vereador Daniel Valença. Só para complementar, senhor presidente, dito tudo isso, no dia 5 de fevereiro de 2024, foi decidido pelo juiz a reintegração de posse do Diário de Natal. Então, no final do dia, quem disse o imóvel está cumprindo a função social não são movimentos que invadem, e sim a justiça. Secretário, eu quero te agradecer pela presença, viu? E deixar aqui os microfones para que possa fazer aí suas considerações finais e a gente dar seguimento. Presidente, eu não vou perguntar nada ao secretário, nem. Eu queria só solicitar o direito de fala, se Vossa Excelência conceder, após a oitiva do secretário. Seria mais uma questão de ordem interna da comissão. Ok. Eu que agradeço, vereador, o convite, né? Dizer que a Secretaria de Finanças está à disposição desta casa, né? Como sempre esteve, para prestar todos os esclarecimentos. E conto também com esta casa na divulgação do Refis, né? Eu sei que alguns vereadores estão acompanhando, sempre pedindo boletins, e realmente dizer que nós estamos numa campanha muito exitosa, que a população tem abraçado, né? Como eu falei, dos grandes, dos pequenos.
estamos indo em direção às nossas metas traçadas de arrecadação e é um recurso importante, que é o recurso que faz com que o município possa executar suas políticas públicas para a própria população. Então, muito obrigado. Conceder a questão de ordem para a vereadora Brisa, tempo regimental. Primeiro, na verdade, eu queria rapidamente só comentar que a pergunta do presidente da SEI sobre a questão dos proprietários dos imóveis, nós temos uma ocupação que existe há 2 anos, que é a ocupação Padre Tiago, que ocorre no bairro do Bom Pastor, em um terreno que é da Arquidiocese de Natal. A priori, a Arquidiocese havia entrado com pedido de reintegração de posse e a própria Arquidiocese suspende esse pedido. Então, não é necessariamente uma sessão formal. Eu, inclusive, na última reunião que foi realizada na presidência, sugeri como um dos convidados nas próximas oitivas, porque não é uma sessão formal, mas é uma posição que foi feita pela Arquidiocese à época de não solicitar a reintegração de posse e de deixar permanecer aquelas famílias na ocupação enquanto as famílias conseguiriam a moradia e a habitação. Mas eu solicitei essa questão de ordem, presidente, na verdade, porque há uma semana atrás, o site da prefeitura, e aí eu acho importante frisar que é no site da prefeitura, então não é blog A, blog B, com entendimento A, entendimento B, mas o próprio site da prefeitura lançou uma notícia dizendo que a CEMURB emitiu notificações a ocupações irregulares em áreas públicas na orla de Ponta Negra. A Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, a CEMURB, deu continuidade a uma operação de fiscalização para combater a ocupação irregular de áreas públicas na praia de Ponta Negra. 22 ocupantes foram identificados pela fiscalização da Secretaria e aguardam o julgamento dos processos. Presidente, diante de uma fiscalização que foi realizada pela própria prefeitura, pela secretaria da própria prefeitura, eu li aqui um trecho, a matéria completa eu não vou ler para não gastar todo o tempo, mas é uma matéria do site da prefeitura que fala de ocupações irregulares em terrenos públicos de Ponta Negra e que já foram identificados 22 proprietários desses negócios, dos mais variados, enfim, que ocupam áreas públicas de forma irregular e que foram notificados. Então, queria apresentar aqui o requerimento a esta SEI, que dentro das oitivas que estão sendo realizadas por esta SEI, se traga também e seja convocados esses 22 empreendimentos que estão ocupando irregularmente uma área pública em Ponta Negra, que fica entre o calçadão de Ponta Negra e as propriedades privadas. As ocupações irregulares são das mais diversas. A própria prefeitura e a própria secretaria emitiu a fiscalização e aponta essas 22 ocupações irregulares. Então, queria aqui apresentar, né, essa solicitação para que esta SEI, que tanto tem se preocupado, como diz, a investigar ocupações irregulares em terrenos públicos, convoque também esses 22 proprietários que já foram identificados pela própria prefeitura. Quem está dizendo isso não sou eu. É a nota da prefeitura, no site da prefeitura, e a própria nota da CEMURB. E eu acho que caberia, então, a esta SEI não só buscar criminalizar os movimentos sociais e convocar movimentos sociais. Acredito que tem que convocar também esses 22 empreendimentos que estão ocupando de forma irregular a orla da nossa praia em Ponta Negra. Obrigada. Senhor presidente, questão de ordem. Por favor, Vossa Excelência encaminha esse requerimento, ele será submetido à apreciação. Agora, a palavra criminalizar é o entendimento de Vossa Excelência. Esta SEI não tem esse objetivo, não tem esse objetivo de criminalizar movimento algum. A SEI, ela é um objeto legítimo desta casa. Qualquer vereador que consiga a assinatura de 1/3 pode instalar uma SEI, entendeu? Então, ela não tem o objetivo de criminalizar, ela tem o objetivo de investigar. Existem fatos e chegar aos agentes que praticam esses fatos é o objetivo da SEI. Então, criminalizar é uma palavra e o entendimento que a vereadora Brisa externa aqui. Presidente. Não é o objetivo desta comissão. É só um isso. entendimento pessoal mesmo. Ok. Sim. Senhor presidente, questão de ordem. Vamos... Questão de ordem depois. Matheus Faustino, em seguida Daniel Valença. Para a gente chamar aqui o doutor Marcos Vinícius, que já está aqui desde as 15 horas. Chegou mais cedo ainda, né? Para a gente, em respeito ao colega. E a gente continua os debates aí após a oitiva do doutor Marcos Vinícius. Mais questão de ordem para o vereador Matheus.
Levando em consideração o requerimento colocado aqui pela vereadora, acho que seja pertinente colocar para votação, mas só para relembrar que a vereadora ela é suplente, então esse pedido de requerimento teria que ser escrito e feito pelo membro titular, no caso aqui seria Daniel Valença. E também agradeço muito a vereadora, e aqui fica muito explícito, que ela reconhece que as invasões aqui desses movimentos, abre aspas, sociais, são realmente irregulares. Eu quero convidar aqui o Dr. Marcos Vinícius, que é diretor de polícia da Grande Natal, e já agradecer aqui pela presença. Boa tarde, delegado, seja bem-vindo à nossa casa, nossa Câmara Municipal. Delegado, foi especulado nessa comissão que haveria relação entre movimentos sociais de luta por moradia e facções criminosas, apesar disso ter sido negado por todos os secretários que aqui passaram e foram perguntados diretamente sobre esse tema. Vossa Excelência tem alguma evidência dessa relação? Também é falado a todo tempo que ocorrem crimes nas ocupações. Esses supostos crimes foram levados à Polícia Civil em algum momento? Não, até o presente não. Então, das duas, uma, né? Ou não há crime nenhum, ou, na verdade, pode estar se configurando crime de prevaricação por parte de agentes públicos municipais, já que se sabiam de alguma atividade ilícita, eles teriam o dever legal de informar a polícia a prática dessas atividades, correto? Correto. Há indiciamento de militantes de movimentos sociais por crimes cometidos no âmbito da atividade política? Desconheço. Desconhece. Repetindo a pergunta. Há indiciamento de militantes de movimentos sociais por crimes cometidos no âmbito da atividade política? Desconheço. Satisfeito, presidente. Obrigado, delegado, pelas contribuições. Obrigado, vereador Daniel Valença. Eu passo a palavra à vice-presidente, vereadora Camila Araújo. Boa tarde, seja bem-vindo, doutor Marcos. Satisfação tê-lo aqui, colaborando com esta SEI. Doutor Marcos, quantos boletins de ocorrência já foram registrados acerca de invasões públicas, espaços públicos e privados? Vereadora Camila, eu fiz um levantamento, ao tomar conhecimento, né, de 2018 até os dias atuais. Em todo o Rio Grande do Norte, nós temos 97 boletins de ocorrência. Isso diz respeito a invasões de estabelecimentos comerciais, industriais e agrícolas. Não deu tempo de fazer uma depuração, saber de cada uma, esmiuçar melhor esses dados. Desses 97, atingiram 38 municípios do estado. E aqui em Natal nós tivemos 26 ocorrências nesse período, de 2018 a 2025. Desses 26 boletins de ocorrência, 14 de respeito a 3 bairros: Alecrim, Cidade Alta e Tirol. Ou seja, quase 70% do que nós temos registrado hoje respeita a esses 3 bairros. Que, a rigor, temos muitos problemas nesses bairros aí, daqueles moradores de rua, né, que invadem os determinados, né, locais para furtar alguma coisa, quase sempre para uso com drogas e por aí vai. Então, esses são os principais problemas que estão afetando, nesse momento, a Polícia Civil nas suas investigações. Quantos dos boletins registrados se transformaram em inquéritos? Eu teria que aprofundar mais, né? Mas acredito que 20% disso, 30%, não tenho bem certeza. Eu teria que realmente me debruçar e tentar colher esse dado. Ok. Quantos inquéritos foram enviados ao Ministério Público? Eu também realmente não consigo te responder nesse momento, vereadora. Certo. Quais os crimes que podem ser imputados aos indivíduos que praticam as seguintes condutas: invasão a estabelecimentos comerciais com finalidade de exigir cestas básicas, condicionando a saída dos invasores do local à entrega de cestas básicas. Segunda hipótese, invasão de uma propriedade privada, ainda que desocupada, por grupos organizados que se recusem a sair do local e impeçam o acesso dos verdadeiros proprietários do local. Terceira, em caso hipotético, em que grupos criminosos realizam cobranças de famílias
que ocupam imóveis de programas habitacionais para poderem permanecer na posse desses imóveis. E no último caso hipotético, em que grupos criminosos expulsam famílias que ocupam imóveis de programas habitacionais. Vereadora, eu teria que realmente me debruçar sobre a legislação, né? Porque não são fatos corriqueiros, né? Eu hoje estou na diretoria, estou ligado às delegacias que são ligadas à minha diretoria. Então, eu teria que debruçar. Eu nunca presidi um inquérito desse tipo, né? Sim. Então, realmente, eu vou ficar te devendo isso aí. Eu teria que aprofundar minha consulta para dizer que crimes seriam eventualmente praticados por esses atos que a senhora falou. Certo. Presidente, como encaminhamento, eu gostaria de solicitar que esses questionamentos que foram feitos pudessem ser por escritos, para que o doutor Marcos pudesse, dentro das suas limitações, nos responder, e as que ele não conseguir, ele encaminha para a delegacia especializada. Que possa. Obrigada, doutor Marcos. Obrigada, presidente. Eu passo a palavra ao vereador Matheus Faustino. Boa tarde, senhor secretário. Só para deixar claro aqui para a população, foi aprovado o requerimento de convite para a delegada-geral, doutora Ana Cláudia Saraiva, e no lugar da doutora Ana Cláudia Saraiva foi encaminhado aqui o excelentíssimo Marcos Vinícius. O cargo de delegada-geral é um cargo comissionado do governo do Estado. Já foi dito aqui que existem registros, boletim de ocorrência, a respeito de invasões, você colocou mais de 60, correto? Desde 2018 até agora? Perfeito. Então, o senhor reconhece que existem invasões aqui em Natal? Dos nossos registros, temos 26 registros de 2018 para cá de invasões a estabelecimentos comerciais, industriais. Aí teria que ver conforme o senhor quais são os estabelecimentos esses. Perfeito. Mas 26 aqui na capital, aqui em Natal. Na capital. Perfeito. Muito obrigado. Delegado, considerando a frequência e o padrão da atuação nas invasões recentes em Natal, é possível afirmar que a Polícia Civil tem conhecimento prévio ou, no mínimo, acesso a informações sobre esses movimentos? Qual o nível de acompanhamento que a instituição tem feito desses episódios? Nós temos uma diretoria de inteligência, né? Então, há um acompanhamento dessas... Se tiver alguma investigação em curso, não precisa expor. Isso, e também não iria expor, né? Mas o nosso órgão de inteligência é aquele órgão exatamente que direciona isso, até para trazer esses dados para a investigação. E, em paralelo a isso, nós temos também grupos de análise criminal, né? Ou seja, vai fazer uma análise da cidade, dos bairros, né? Até para a gente conseguir aquelas manchas de eventuais delitos já praticados e até se antecipar um pouco, né? Tendo em vista que o nosso trabalho é sempre da persecução penal. O crime aconteceu, que nós entramos para que quem tem culpa por aquilo que possa responder. Mas a gente, uma forma de antecipação para isso, nessa forma de trabalho integrado com a Polícia Militar, nós também fazemos um trabalho preventivo para que evitar que o crime venha a acontecer. Perfeito. Então, existe o reconhecimento da Polícia Civil dessas invasões e existe também um certo monitoramento a respeito dessas invasões para tanto coibir quanto para estar monitorando exatamente o que eles estão fazendo. As invasões da propriedade privada e estabelecimentos comerciais trazem riscos evidentes à segurança de pessoas e do patrimônio. O senhor considera que a possibilidade concreta de práticas de crime no bojo dessas ações, como dano qualificado, constrangimento ilegal, ameaça ou até mesmo associação criminosa? E é possível afirmar categoricamente que não há esses elementos nesse sentido dentro das invasões? Quase sempre acontece. Dos boletins que eu vi de ontem para cá, fazendo essa pesquisa rápida, né, eu estive verificando muitas vezes essa questão, né, do constrangimento, do dano, da ameaça. Isso aí eu consegui identificar rapidamente nos boletins que nós tínhamos registrado. Então, nos boletins registrados existem indícios claros ali de crimes praticados dentro dessas invasões, correto? Correto. Delegado, em sua análise como profissional de segurança pública, a continuidade dessas ocupações, que eu considero invasões, são, com uma resposta institucional firme, a gente consegue coibir que elas continuem avançando aqui na cidade? Vereador, esse é um caso bem complexo, né? É um caso que nós estamos trabalhando, a polícia trabalha com as consequências de várias causas que ocorrem na sociedade. Eu lembro que ano passado, por 2 vezes pelo menos, nós reunimos com a Fé Comércio, órgãos da prefeitura, outros órgãos também do Estado, porque envolvia uma série de entidades para tentar ver essa questão dessas ocupações, invasões, o termo que venha a ser colocado. E muitas vezes pessoas que não têm, né, moram na rua e cometeu aqueles pequenos delitos, né, ou mesmo delitos maiores,
conforme já apuramos também no ano passado, e envolve uma gama de entidades para trabalhar. E desde aquela questão do abrigo, aquele que está na rua, né, e que, de repente, com o exemplo da Cidade Alta, que nós tivemos um problema bem sério no ano passado, conseguimos trabalhar isso, diminuir um pouco, mas ainda não está bom. A gente entende que há necessidade de um trabalho maior acima disso aí. Quer dizer, com essa nova gestão agora, no prefeitura, novo prefeito, eu acho que nós vamos voltar a conversar sobre isso, porque é um problema que vem atingindo realmente aquela área, né? Então, o caminho, eu acho que é por aí. Nós temos que fazer esse trabalho integrado, quer dizer, não só a polícia, né? A polícia sozinha não vai conseguir, porque o nosso papel de prender, né? de colocar a posição da justiça, não vai resolver. Acreditamos não vai resolver, né? Que vão surgir outros e outros. Quer dizer, a sociedade, a cidade em si, ela traz essa população para aqui, né? Aquela pessoa que, de repente, que está lá no interior, que não tem uma necessidade maior e que vem para a cidade buscar alguma coisa, algo que possa se sustentar, né? E, de repente, não encontra, não tem uma qualificação, não tem um trabalho, fica na rua e vai começar uma série, uma bola de neve para gestores, para a sociedade, para nós, como munícipes aqui dessa cidade. Perfeito, delegado. Então, só para registrar em ata, senhor presidente, fica comprovado aqui que a secretária de Segurança afirmou que existem indícios dentro dessas ocupações, que ao meu ver são invasões de crimes, que o secretário Tiago Mesquita da CEMURB também confirmou, dentro inclusive das suas atribuições da secretaria, de utilizar a secretaria como poder de polícia, como bem é colocado para a prerrogativa da secretaria, também afirmou que existem indícios de irregularidades, indícios de crimes, e agora a Polícia Civil também aqui na figura do delegado Marcos Vinícius, afirmando que não só existem registros, não só aqui na capital, mas em todo o estado, e que também constam que há indícios de crimes sendo praticados dentro dessas invasões. Estou satisfeito, senhor presidente. Presidente. Muito obrigado ao vereador Matheus Faustino. Eu quero fazer assim, doutor Marcos Vinícius, existe boletim de ocorrência registrado em decorrência de invasão a estabelecimentos comerciais, como shopping centers e supermercados? Existe algum boletim de ocorrência registrado em razão dessas invasões? Foram 97 que eu comentei, né? Boletim de ocorrência. Eu não consegui olhar um por um. Eu lembro de uma escola, né? Um indivíduo que quis invadir a escola, não sei se parece que o filho chegou atrasado, ou coisa do tipo, e provocou. De um hotel também. Quer dizer, esse tipo de registro que nós encontramos lá, né? Então, eu teria que me debruçar realmente sobre todo esse pacote para ver essas ocupações, invasões, para responder com uma propriedade. Delegado, doutor Marcos Vinícius. Senhor presidente, eu vou precisar fazer novas questões, tendo em vista os questionamentos que foram feitos ao senhor delegado. Ok. Senhor delegado, acho que tem algumas questões que elas são importantes serem feitas, em virtude de quando nós misturamos tudo, na verdade, a gente não está mais em um processo penal sob as regras do Estado Democrático de Direito. A gente está transformando um lugar como esse numa inquisição. Porque, veja, quando nós falamos de crime, temos de falar especialmente em um objeto determinado e em qual é o sujeito. Por exemplo, Vossa Excelência falou aqui de várias invasões por parte de indivíduos, que podem ser população em situação de rua, pode ser alguém que invadiu para alguma coisa, enfim. E logo depois foi misturado com o movimento social. Então, queria deixar muito bem aqui, né, delimitado, para que isso conste em ata, para a gente saber do que realmente estamos falando. Eu conheço algumas ocupações da MLB. Por exemplo, Emanuel Bezerra 1, Emanuel Bezerra 2, Olga Benário. Tem algum boletim de ocorrência de crimes nessas ocupações que tenham chegado na Polícia Civil? Desconheço. Tem algum boletim de ocorrência em relação ao MLB de crimes que o movimento teria praticado, que o senhor tenha conhecimento? Vereador, me manda isso por escrito para fazer uma pesquisa mais apurada. Mas eu por enquanto eu desconheço. Vossa Excelência não se recorda? Não. Certo. Vossa Excelência se recorda de prática de crimes por parte de algum movimento social de luta por moradia? Não.
Tudo bem. Gostaria, então, de requisitar a presidência que essas perguntas e respostas realizadas ao delegado constem em ata. Obrigado, delegado. Perfeito. Senhor presidente, eu vou querer também fazer novas perguntas. Não, elas irão constar em ata, bem como nós iremos também encaminhar um ofício solicitando essas informações, já que o doutor Marcos Vinícius tem algumas questões que ele precisa, né, se debruçar sobre o assunto, precisa fazer um levantamento para poder encaminhar essas informações. Acho muito importante também. Pois não, vereador Matheus Faustino? Só para deixar claro aqui também para a população que a gente não está tratando diretamente dessas 3 ocupações, a meu ver são invasões, citadas aqui pelo vereador. Foi colocado aqui pelo delegado que dentro desses boletins de ocorrência registrados existem boletins a respeito de invasões a supermercados, instituições privadas, correto? Correto. Recentemente o MLB invadiu 2 supermercados, Carrefour, Nordestão, e semana passada invadiu o Açaí de São Gonçalo do Amarante. Eles não invadiram aqui em Natal justamente porque essa comissão especial de inquérito está em andamento. Então, tentar colocar essas 3 invasões no loco, para colocar aqui o delegado para falar que não existe boletim a respeito dessas 3 invasões, é tentar ludibriar aqui a população que está nos assistindo e até mesmo aqueles que estão inteiramente querendo saber o que vai se aprofundar a partir dessa comissão especial de inquérito. Como foi colocado aqui, existe conhecimento por parte da Polícia Civil dessas invasões a respeito dos supermercados pelo MLB e já aproveito aqui, senhor presidente, para pedir a votação dos requerimentos aqui de supostos invasores que já identificamos para a gente convocar aqui na condição de testemunha, porque a gente vai começar a penalizar esses movimentos que praticam esse tipo de situação aqui na cidade. Muito obrigado. Direito de resposta. Muito obrigado, vereador. Vereador Matheus Faustino. O nome de Vossa Excelência não foi citado, Foi né? citado, o vereador que antecedeu. De forma alguma, não citou o nome Ele de Vossa citou Excelência. o vereador que o antecedeu. Não citou, vereador. Vossa Excelência, é a terceira sessão que Vossa Artigo Excelência artigo me nega o 214 fala que direito de fala. tem que citar expressamente. É a É só sessão. dar uma lidinha direitinho. É só ser Não. sério, seu Não, tem que ser Faustino. É só ser uma pessoa séria. Expressamente. Basta ser uma pessoa Tem que ser séria. expressamente citado. Basta ser uma pessoa Delegado, séria. doutor Marcos não Vinícius, precisa doutor Marcos Vinícius, saber o artigo decorado. Doutor Marcos Vinícius, eu agradeço a presença de Vossa Excelência aqui, tá certo? Nós iremos encaminhar um ofício requisitando as informações, tá certo? E deixo aqui os microfones à sua disposição para fazer suas considerações finais. Vereador subtenente Eliabe, né, colega de força, é sempre um prazer estar aqui, atender o seu chamado e a princípio se coloca à disposição, tá? Lamentavelmente eu não teria todas as respostas aqui, mas me passem o que precisam que eu respondo de plano, tá bom? Obrigado. Muito obrigado, doutor Marcos Vinícius. Submeter a ata da reunião administrativa que foi realizada dia 8, para que os colegas... Ela foi também disponibilizada por meio eletrônico, reunião administrativa. Então, os vereadores que concordam permaneçam como está. Ata. Eu não estava presente, me abstenho. A suplente de Vossa Excelência estava presente, da vereadora Brisa. Isso, Então, ata aprovada. Presidente, e a oitiva do senhor Eugênio Pacelli, da Associação de Supermercados da RN? Muito bem. Nós convidamos o senhor Eugênio Pacelli Medeiros, que estava impossibilitado de comparecer hoje, e virá na próxima reunião ordinária, ele vai estar presente aqui. Eu vou submeter aqui os requerimentos em bloco. Quem são os convidados da próxima oitiva? Esse, então, Até o agora, superintendente... nós vamos aprovar agora os requerimentos. Ok. O senhor Eugênio Pacelli Medeiros, que é da Sindicato dos Supermercados do Estado do Rio Grande do Norte. Então, ele foi convidado e justificou a ausência em razão de compromissos assumidos anteriormente. Os requerimentos do vereador Faustino, vou ler, a gente submete aqui a votação. Requerimento número 06/2025, vereador Matheus Faustino requer a convocação da senhora Kívia Moreira Nunes, líder e coordenadora do movimento de mulheres Olga Benário, para prestar depoimento na condição de testemunha acerca das invasões praticadas no município de Natal. Vou colocar em votação. Requer a convocação da senhora Bianca Soares Evangelista, coordenadora do MLB,
para prestar depoimento na condição de testemunha acerca das invasões praticadas no município de Natal. Requerimento 04/2025 requer a convocação do senhor Matheus Felipe de Araújo Quirino, coordenador nacional do MLB, para prestar depoimento na condição de testemunha acerca das invasões praticadas no município de Natal. E, por último, o requerimento 05 requer a convocação do senhor Marcos Antônio Ribeiro, coordenador nacional do MLB, para esclarecer fatos para prestar depoimento na condição de testemunha acerca das invasões praticadas no município de Natal. Então, está convocando. Olha, se for convite, eu voto favorável. Agora, está convocando, eu vou não tem submeter. Como votar favorável, porque todo mundo aqui está sendo convidado. Não, Vossa Excelência tem todo o direito de votar da forma que Vossa Excelência entender. Então, eu submeto todo mundo convite. Os requerimentos do vereador Matheus Faustino, como vota o vereador Daniel Valença. Para declarar, vou votar contrário, porque visivelmente o vereador pretende criminalizar movimentos sociais, especialmente a MLB, e trabalhadores e trabalhadoras pobres, criminalizar a pobreza. E a fala anterior dele, em que ele mentiu, dizendo que eu ludibriou as pessoas, quem faz esse tipo de coisa é o mandato de Vossa Excelência, ao fazer cortes, né, dessa sessão, mas quem acompanha pela TV sabe o que acontece nesse plenário. Na verdade, Vossa Excelência tem um objetivo, que foi dito na sua fala, que é punir militantes do MLB. E nenhuma SEI ou comissão de investigação pode punir ninguém. É uma outra esfera. Não sei se Vossa Excelência tem esse conhecimento. Portanto, o nosso posicionamento é a favor de convite de todas as pessoas, como todos os requerimentos que por aqui passaram, sejam empresários, sejam secretários, seja o delegado, seja, enfim, as 3 sessões dessa comissão, as pessoas foram convidadas. Então, em respeito à igualdade, eu voto contra a convocação. Como vota a vereadora Camila? É importante a presença de todos que foram nominados aqui no requerimento, a questão de convite, convocação, enfim, é necessário que a gente possa conversar com os representantes. Então, voto favorável. Vereador Matheus Faustino. Para declarar, senhor presidente, todas as pessoas que receberam aqui um convite são pessoas que têm uma reputação ilibada, diferentemente do MLB, que quem puder pegar o processo do Nordestão vai perceber quão foi difícil tentar notificar eles a respeito da justiça. E, para além disso, o MLB provocou uma série de publicações falando que eu estou sendo investigado por corrupção, desvio de dinheiro na campanha, coisas que são completamente mentirosas e até agora estão fugindo do processo que a justiça deferiu para que eles me deem direito de resposta, inclusive a pena de multa. Ou seja, trazer eles aqui como testemunha não só vai levar em consideração que eles vão ter que falar a verdade, porque na condição de testemunha não pode mentir, e aí a gente vai ter esclarecimentos muito mais robustos, e para além disso, justamente garantir que eles venham e a gente não fique protelando aqui, que é justamente o que a oposição quer, que a gente protele cada vez mais essa SEI para que eles ganhem tempo para a gente extrapolar aquilo que já foi definido. Ok. Também voto favorável ao requerimento, até porque as pessoas viram na condição de testemunha, e voto favorável. Eu quero submeter agora o requerimento da vereadora Brisa Braga. Aliás, requerimento está subscrito aqui pelo integrante da comissão, o vereador Daniel Valença, que requer que esta comissão especial de inquérito convide para prestar esclarecimentos os proprietários dos 22 imóveis da Orla de Ponta Negra que ocupam irregularmente os espaços públicos. Então, como vota o vereador Daniel Valença? No caso, a identificação, só para contribuir, presidente, a identificação foi feita pela CEMURB. Então, esta SEI requer a CEMURB, a lista dos identificados, porque a própria CEMURB emitiu em nota que identificou 22 empreendimentos proprietários e pode convidá-los. Vereador Daniel Valença, como vota? Vereadora Camila. A questão iremos ouvir as 22 pessoas ou a gente pode, porque é inviável. Como seria Pode a ser proposta? parte deles. Não há dissenso, inclusive o meu requerimento é de convite. Então pode ser parte deles. Essa relação, a própria SEI, que tem uma reunião ordinária interna na próxima semana, poderia, se já tiver a lista, fazer então a especificação de quais. Só que o requerimento, o requerimento ele está muito claro. Convidar os 22 proprietários dos imóveis. Então,
seria a necessidade de refazer ou então a gente aprovar com essa ressalva, né? Eu voto sim com a ressalva para a gente poder dosar a quantidade de pessoas. Como, né, autora que repassei, mas acho que a ressalva pode ser com parte dos proprietários identificados desses 22. Então, com parte desses 22 proprietários identificados. Como vota o vereador Matheus Senhor presidente, com parte ainda é muito aberto, porque com parte, não sei o quê, 10 também ainda vão ser muitos. Eu acho que deveria ter um número objetivo para poder colocar em votação, para a gente não ficar na margem de uma coisa genérica e no final do dia a gente está chamando aqui 10, 15 e, mais uma vez, protelando aquilo que a gente já está em andamento. A minha sugestão é o seguinte, fica a critério da comissão, eu avoco para mim, eu vou decidir quantos serão convocados. A presidência, são 22, a gente aprova o requerimento com essa ressalva, e esta presidência decide quantos serão convocados durante. A gente pode discutir na reunião administrativa, mas que eu dou a sugestão para que quantos serão ouvidos, porque realmente 22 fica inviável. Eu já sugiro que no máximo 3, é já no máximo 3, o que é o para a CEMURB pedindo esse documento. No máximo 3, porque na dinâmica dos trabalhos da comissão, a gente está ouvindo duas pessoas, né? Então, vamos abrir aí para, no máximo, 3 pessoas aí, já Fica a sugestão, na reunião ordinária, de se avaliar, inclusive, quais são as ocupações mais graves. Pronto. Então, tem ocupações que são apenas de grades, mesas e cadeiras, e tem ocupações, de fato, mais graves, de construções. A gente delimita em 3 aqui. Senhor presidente, só para constar que está Pode ouvir numa reunião. Está muito confuso o requerimento agora, a partir dessas informações, eu vou votar contrário. Para que o requerimento, nós estamos aprovando com essa ressalva, mas que ele seja refeito, para que delimite aí para 3 pessoas a serem ouvidas, e aí, na reunião administrativa, a gente vê quais são os imóveis. Ok? Então, vereadora Camila. Presidente, o senhor já pode aprovar, incluindo a ressalva de... Sim. 3 pessoas dentro dessas 22. Isso está, inclusive, para constar na ata, viu, Miguel? O requerimento aprovado com ressalva, delimitando a 3 pessoas, e na reunião administrativa a gente decide aí quem são essas. Requerimento da vereadora Camila Araújo. Ao tempo que cumprimento Vossa Excelência, fazemos uso do presente expediente para requerer que seja enviado ofício ao Centro Integrado de Operações de Segurança Pública com o pedido de informações acerca dos dados estatísticos das ocorrências pertinentes às invasões a propriedades públicas e privadas comunicadas ao órgão dos últimos 5 anos para ver o contexto de evolução histórica do número desse tipo de invasão. Todo mundo entendeu, né? Então... Requerimento em votação. Vereador que concorda permanece como está. Aprovado. Quero agradecer aqui ao vereador Daniel Valença, à vereadora Camila, ao vereador Matheus Faustino. Mais uma vez agradecer ao secretário de Finanças do município, o senhor Marcelo Augusto, ao delegado da DPGRAN, doutor Marcos Vinícius, pela presença, pela contribuição. Quero reforçar a convocação. Uma questão de ordem. Isso. Aquelas perguntas que eu fiz ao delegado e que ele não conseguiu responder hoje, eu pedi para que fosse enviado por escrito para ele. Se já está incluso, já está incluso, pronto. Fique registrado em ata também. Isso, para constar em ata e também o oficial de notificações para providenciar a documentação, os ofícios, para que a gente possa encaminhar ao delegado Dr. Marcos Vinícius. Eu quero aqui também reforçar, tá certo, o convite para os integrantes desta comissão para amanhã, às 10 horas, amanhã dia 15, né? Quinta-feira, às 10 horas, nós temos uma audiência com a Superintendência da Polícia Federal. Essa audiência foi aprovada nesta comissão e ela acontecerá amanhã, 10 horas. Então, os vereadores que integram esta comissão estão cientes e convidados a participar. E, como nada mais havendo a tratar, eu declaro encerrada a 4ª reunião ordinária da Comissão Especial de Inquérito, que tem como objetivo apurar as invasões no município de Natal. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos.